Eu decidi vir hoje aqui gravar esse vídeo para falar com você como que nós começaríamos hoje, 2025, um negócio salgado, do zero, sem a estrutura que a gente tem hoje, sem as máquinas, sem a fábrica, sem nada do que a gente tem hoje, com muito pouco recurso. Eu não sei se você sabe, mas há um ano atrás eu e a minha esposa viemos para a cidade que a gente está hoje, aqui em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, para começar um negócio de salgado do zero. A gente começou do zero, não conhecia ninguém aqui na cidade. A Lizzy tinha uma prima dela que morava aqui, o marido dela, que a gente conhecia. O resto, tudo era gente estranha. Ninguém conhecia nós e nós não conhecíamos ninguém. Mas a gente veio para cá abrir um negócio salgado. Porque a cidade que nós morávamos é muito próximo daqui. Só que era uma cidadezinha um pouquinho menor, 17 mil habitantes. E a gente queria morar numa cidade um pouquinho maior. Aqui já tem mais recurso, tem outras coisas que lá não tinha. E aqui tem 45 mil habitantes. E a gente pensou, vamos se mudar para lá e vamos começar um negócio salgado do zero. Só que a gente já tinha experiência no ramo de salgado, porque na cidade antiga que nós morávamos, nós já tínhamos uma lojinha de salgado e uma fábrica onde a gente produzia e vendia. Então a gente já tinha uma experiência no ramo de salgado. Só que a gente veio para cá para começar em um ambiente totalmente desconhecido, do zero, outra vez. E a gente chegou aqui e, graças a Deus, a gente conseguiu tomar várias decisões muito assertivas, conseguiu sucesso rápido. A gente vendeu para mais de 30 mil reais no primeiro mês que a gente abriu o nosso negócio aqui. Então, e esse faturamento foi crescendo progressivamente. Hoje a gente já fatura muito mais do que isso e, graças a Deus, deu muito certo. Só que aí eu decidi vir hoje aqui gravar esse vídeo para falar com você como que nós começaríamos hoje, 2025, um negócio salgado, do zero, sem a estrutura que a gente tem hoje, sem as máquinas, sem a fábrica, sem nada do que a gente tem hoje, com muito pouco recurso. Qual seria o caminho que a gente trilharia com a experiência que a gente tem hoje? Sabendo o que a gente sabe, mas não tendo dinheiro, não tendo recurso financeiro, não tendo quase nada para começar, muito pouco recurso. Qual seria o caminho que nós trilharíamos? É sobre isso que eu quero te falar nesse vídeo. Por quê? Porque talvez você que está me assistindo é essa pessoa que quer começar um negócio salgado, mas tem pouco recurso. É essa pessoa que tem vontade de empreender nesse ramo, mas não tem maquinários ainda, não tem uma fábrica, não tem estrutura, mas você quer começar. E você quer começar da melhor forma possível, certo? Você quer começar da forma que você vai poder crescer mais rápido. Você não vai ter que trabalhar 3, 4 anos para aí sim conseguir comprar equipamentos e começar a crescer. Não, você já quer entrar por um caminho que seja mais rápido. Não vou dizer que é fácil, mas é um caminho que você consegue resultados mais rápidos. É esse caminho que eu seguiria e é esse caminho que eu vou apresentar para você, beleza? Se você já gostou do assunto do vídeo, considere se inscrever neste canal. Aqui a gente passa muita dica para você que está começando, você que está no ramo de salgado, continuar avançando e crescendo. Então, se você vai entrar nesse ramo, com certeza o nosso conteúdo aqui vai ser muito útil para você desenvolver o seu negócio. Primeira coisa, gente, se eu tivesse quase nada de recurso, eu faria salgados na mão, com certeza. Faria salgado na mão, porque fazer salgado na mão você não precisa de muito investimento. Você faz salgado na cozinha de casa. Você pega 150, 200 reais, vai no mercado e compra lá farinha, recheios, né, e prepara ali alguns centos de salgado. Com 200 reais você vai conseguir preparar aí quase 10 centos de salgados, né, dependendo da forma que você for trabalhar. Mas é aproximadamente isso, né? Você gasta mais ou menos uns 200 reais para produzir 10 centos de salgado. Essa é a média brasileira, mas claro que tem regiões que vai gastar um pouquinho mais, talvez outras regiões até um pouquinho menos, mas dá para fazer muito salgado com 200 reais, né, que você vai conseguir preparar manualmente. Agora, se eu fosse começar com os R$1.000, eu não faria salgado na mão. Aí eu iria para uma fábrica que produz salgados em grande quantidade, ia negociar preço para conseguir comprar o quilo do salgado o mais barato que eu pudesse, e eu iria revender salgados para uma fábrica. Por que eu escolheria esse caminho? Porque esse caminho é o mais rápido para você crescer. Tá? Se você for começar hoje e puder começar revendendo salgado, com certeza é o melhor caminho. Eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Pensa comigo, se nós tivéssemos começado aqui em São Miguel do Oeste fazendo salgado manual,
Talvez nós ia vender para 1.000, 2.000 no primeiro mês. Não sei, talvez menos do que isso. Porque a gente não teria capacidade de produzir em grande quantidade, não teria muito tempo para divulgar e vender, porque a gente ia gastar tempo envolvido com a produção de salgado, e o nosso negócio ia começar muito devagarzinho. Agora, se a gente começasse aqui, sem a estrutura que a gente tem, mas revendendo o salgado para alguém, e a gente pegasse, fosse lá e comprasse R$1.000 de salgado, enchesse um freezer e começasse com esse freezer abarrotado de salgado, sem precisar tirar tempo para ficar produzindo, a gente teria o dia todo para vender, o dia todo para oferecer. Se você revende salgado para alguém, você pode desenvolver vários canais de venda também. Você não fica limitado a apenas um canal de venda. Quem trabalha com salgado fazendo manualmente, provavelmente, geralmente, vende o quê? Salgado sob demanda. A pessoa encomenda, ela vai lá, produz e vende. Dificilmente ela tem um estoque, um freezer cheio de salgado. Geralmente é assim, né? Ela vai produzindo sob demanda. E ela nem pode oferecer muito, porque se vender muito, ela não dá conta de produzir, porque ela produz tudo manual. Ela não pode ter vários canais de venda, porque se ela tiver vários canais de venda, ela não dá conta de entregar tudo os pedidos que ela tem. Então ela tem que frear o seu negócio o tempo todo. Eu sei porque o negócio da minha esposa era assim quando ela fazia manualmente. Ela tinha sempre que estar maneirando, não podia estar o dia inteiro divulgando. Primeiro porque ela não tinha tempo, que ela passava o dia inteiro ao redor das panelas, cozinhando, modelando salgado. E segundo, porque se vendesse demais não dava conta de atender. Então, quando você revende salgado para alguém, você libera total o seu tempo para fazer uma única coisa, que é o quê? Oferecer salgado o tempo todo, vender salgado o tempo todo. Você pode ter vários canais de venda, você não precisa só esperar vir as encomendas. Você pode se cadastrar nas plataformas de delivery e vender por lá. Você pode também vender numa barraca, numa feira, você pode vender na calçada da tua casa, talvez. Você pode vender na rua, você pode vender nas plataformas de delivery, então você pode fazer múltiplos canais de venda. E quando o teu foco total estiver nas vendas, você consegue crescer muito rápido a tua base de cliente, porque você não se envolve com fazer molho, fazer massa, fazer recheio, modelar salgado, empanar salgado, guarda, faz isso, faz... Não, você só finaliza o salgado. Só finaliza o salgado. Tem muita gente que não consegue ter sucesso porque gasta o tempo todo com produção de salgado. Não tem tempo para desenvolver o negócio. A gente tem uma revendedora que vende muito salgado mesmo. Ela tem uma loja de salgado e ela vende muito salgado. Só que ela não sabe fazer salgado. Ela revende o nosso salgado. Ela nunca parou para fazer uma coxinha. Só que ela ganha muito dinheiro vendendo o nosso salgado. Por quê? Porque a gente vende para ela por um valor e ela vende pelo dobro do preço que a gente repassa para ela. A gente repassa para ela R$20 o quilo e ela vende a R$40 o quilo de salgado. Né? Então ela consegue dobrar o capital dela simplesmente apenas fritando o salgado. E ela consegue muito lucro só fazendo isso. Por quê? Porque ela vende em grande quantidade. E é isso que eu queria deixar claro aqui para você. Se você for revender salgado para alguém, você ganha na quantidade, porque você tem escala. E aí o que acontece? Quando você fica um ano ali vendendo salgado para alguém, você tem tempo para desenvolver e estruturar muito bem seus canais de venda, criar uma lista de clientes gigante. E aí depois que você já tem a garantia certeira, total, de que o teu negócio deu certo, que você tem uma lista de clientes muito grande, que você já está vendendo 10, 15, 20 mil por mês, todo mês de faturamento de salgado, você tem a garantia e a certeza que você pode investir em máquina, que vai dar lucro. Por quê? Porque quando você investe na sua própria fábrica, você aumenta a sua margem de lucro. Por exemplo, essa revendedora que vende para nós, ela vende o salgado de festa por 80 centavos. Ela ganha 40 centavos nessa venda. Só que, se ela mesma produzisse o salgado, ela ia ganhar 60 centavos nessa venda. Porque ela ia gastar 20 centavos para produzir um salgado de 20 gramas e ela ia conseguir vender pelos mesmos 80. Então a margem de lucro dela aumentaria, certo? No caso dela, já compensaria montar a fábrica dela. Ela não faz isso ainda, talvez porque para ela é muito mais cômodo. Ela não precisa se envolver com comprar insumos, com produzir, não precisa ter funcionário. Por quê? Porque se ela mesma for produzir, ela vai ter que contratar alguém
para produzir. Ou ela vai ter que contratar alguém para fazer a parte que ela já faz no negócio dela, para que ela possa focar na produção. Então, para que ela possa continuar avançando e crescendo, ela prefere revender os nossos salgados, ela não precisa se envolver com funcionário, com colaboradores, com todo o trabalho que dá uma indústria de salgado, de você ter que comprar insumos e lidar com fornecedores e fazer todo esse trâmite. Ela não tem nada desse trabalho, ela só tem o trabalho de vender para o consumidor final e ganhar 50% de lucro naquilo que ela vende. Então, isso é muito importante. Se você hoje quer começar um negócio salgado, eu acredito que essa é a melhor forma. Se você não tem experiência, é a melhor forma para você pegar a experiência com o negócio de salgado. Esquece a produção de salgado agora. Se você quiser focar na produção de salgado agora, você não vai conseguir prosperar rápido. Se você foca no negócio, esquece a produção e desenvolve o negócio, cresce o negócio, depois você pode sim produzir, que vai valer a pena sim você produzir. Então, para você que tem pouco recurso para começar, eu acredito que essa é a melhor forma. Agora, claro, se você já tem recurso para comprar todas as máquinas, ou comprar as principais máquinas e já começar com produção própria, show de bola. Por quê? Porque com a máquina você vai lá, em um dia você enche um freezer de salgado e depois você tem a semana inteira livre de novo para vender todo o salgado que você produziu. E na medida que você for vendendo mais, você começa a produzir mais quantidade, mais dias. A gente começou assim, a gente ligava a máquina uma vez na semana, produzia muito salgado, enchia o freezer em apenas um dia e depois passava a semana inteira vendendo. Como começou a aumentar a venda, a gente começou a produzir 2 dias na semana e vender o resto da semana. Depois aumentou ainda mais a venda, a gente começou a produzir 3 dias na semana. Depois produzir 4 dias na semana. Hoje a gente produz 5, às vezes 6 dias na semana. Então, hoje a gente já está, né, com todos os dias produzindo. Só que o que dá para fazer ainda? Hoje a nossa produção se concentra em meio-dia, apenas na parte da tarde. Na medida que a nossa demanda continua aumentando, a gente pode começar a produzir também na parte da manhã. E aí a gente consegue dobrar a nossa produção, já que já é grande, produzindo de manhã e de tarde. Né? E aí a gente consegue realmente uma produtividade estrondosa, porque realmente as máquinas produzem milhares, literalmente milhares de salgados por hora. Então hoje a gente trabalha lá na fábrica e em meio-dia a gente consegue produzir aí 3.500, 4.000 salgados sem muito pauleira. Isso de forma bem tranquila. Se arrochar um pouco, pode chegar a 5, 6 mil salgados em meio-dia. Podemos chegar aí a 10, 12 mil salgados por dia com a máquina que a gente tem hoje. Se a nossa demanda aumentar ainda mais, a gente pode comprar uma máquina que tem o dobro da potência da nossa máquina. Hoje a nossa máquina processa 55 quilos de salgados por hora. A gente tem máquinas aí que produzem 150 quilos de salgado por hora, da Constomac. E a gente pode triplicar a nossa produção apenas comprando equipamento mais potente. Então veja só como que o ramo de salgado ele é muito escalável. Né? Você pode faturar centenas de milhares de reais, literalmente, com produção de salgados de máquina. Mas se você não tem recurso para começar, a melhor forma para começar, que eu usaria se eu fosse começar do zero, e é a forma que eu indico para você, que não tem recurso, não quer se endividar, não quer assumir um risco muito grande, começa revendendo para alguém. E aí, assim que você engrenar o seu negócio, monta a tua indústria, produz teu próprio salgado e realmente vai avançando, porque esse ramo é muito bom, muito promissor, muito lucrativo, muito escalável, um ótimo negócio, um grande negócio de fato, mas se você estava em dúvida, essa é a minha orientação, por todos esses motivos que eu falei. E agora cabe a você analisar e tomar sua própria decisão. Se você vai começar fazendo salgado manual, se você vai revender para alguém, ou você já vai montar a sua própria fábrica. A verdade é que não tem desculpa para não começar. Não importa, se você não tem recurso, dá para começar manual. Se você tem 1.000, 2.000 reais, dá para começar revendendo. Se você tem já 15, 20 mil reais, dá para comprar as principais máquinas e já começar produzindo seu próprio salgado. Beleza? Se você se interessa em comprar essas máquinas e já começar com as máquinas, na descrição desse vídeo tem link para você adquirir. Se você quiser conhecer os nossos treinamentos e todo o material que a gente tem para te ajudar nesse processo de desenvolvimento do teu negócio, na descrição desse vídeo você também tem acesso. Então clica lá
para você não perder a oportunidade de se tornar nosso aluno e ter a nossa ajuda pessoal no seu negócio. Valeu? Um abraço para você e até o próximo vídeo.